Pois bem, cara, sejam muito bem-vindos. Olha só, mais um novo vídeo de conteúdo aqui no Nutrias, os meus, os seus, dos nossos canais de comentário, opinião e informação, a tecnologia e entretenimento. E olha só, nós estamos aqui no mais uma vez, mais um novo conteúdo aqui no canal, porém, desta vez nós queremos trazer um conteúdo meio mais que completo, com também outros trechos, outros conteúdos a mais que vão complementar uns aos outros. E neste caso, nessa situação, a gente se encontra aqui em questões que envolvem mais especialmente hackers, como também crackers e a cultura hacking em geral, a cultura de hackers em si. E neste primeiro momento, cara, a gente vai especificar sobre conteúdos sobre hackers em geral. Porque olha só, hacker, cara, não é necessariamente aquela pessoa que quando você ouve essa palavra, é aquela pessoa que invade um Facebook, que invade uma conta, que invade alguma questão em específico simplesmente por lucro, para se engrandecer ou simplesmente para derrubar alguma coisa. Não, é uma questão que muitas pessoas têm uma visão muito errada sobre este assunto. Mas enfim, para não ter muita encheção de saco, cara, antes de mais nada, quem fala com vocês é o Mago aqui do Nutrias e eu estou aqui com o Dutra e nós vamos dar uma comentada e uma opinada a mais sobre toda essa questão. Olha só, é o seguinte, vamos lá. Inicialmente, o que é ser um hacker, assim, mas geralmente, por assim dizer, porque é uma questão muito até mesmo que complexa quando a gente se chega a entrar mais aprofundadamente, porque é o seguinte, o hacker, cara, nada mais nada menos que uma pessoa ser capacitado, digamos assim, com questões e conhecimentos mais tecnológicos. Uma pessoa que não necessariamente precisa ser um programador. Claro, muitos são programadores, muitos são desenvolvedores de software, sabem muitas linguagens de programação e afins, mas não necessariamente. Porque o que acontece? O hacker, cara, em si, ele é aquela pessoa que muitas das vezes possuem motivos, possuem algum tipo de curiosidade, possuem alguma motivação ideológica, política ou uma questão ativista em si para realizar alguma atividade utilizando de seus conhecimentos na prática de hacking, na prática de ser um hacker em si. Porque justamente isso, ser um hacker, justamente ter estes valores, estes ideais e praticar juntamente com toda uma comunidade. E olha só, olha bem, nós estamos comentando aqui inicialmente sobre hacker mesmo. Não estamos comentando sobre a categoria específica de Black Hat, que nós ainda vamos chegar lá, que não são os hackers. A gente não pode confundir. Existem os White Hat ou chapéus brancos e os Black Hat ou chapéu preto, que também pode estar categorizado os crackers, não necessariamente. Mas olha só para deixar bem claro mesmo, nós estamos comentando aqui sobre hackers categorizados como White Hat. Então, enfim, hacker, cara, novamente, tendo toda essa questão, seja movido por curiosidade, motivações, enfim, é justamente para aprimorar, poder conduzir toda uma comunidade tecnológica, toda uma internet, todo um software, produto, ou seja lá o que for, com todo o seu conhecimento. Seja a pessoa um analista de sistema, seja a pessoa que estudou ciência da computação, ou seja a pessoa que programa há anos e anos, ela pode ser um hacker. Ela pode ser considerada um hacker, porque, novamente, só dando ênfase, um hacker não é uma pessoa que simplesmente invade um computador, que invade um site, enfim. Não é necessariamente isso. É simplesmente, por exemplo, vocês já ouviram falar no termo software livre, open source? Então, é justamente pessoas capacitadas com conhecimentos tecnológicos, com conhecimentos atribuídos a esses valores, que criam esses softwares livres. Porque, novamente, como citado, o hacker normalmente tem alguma motivação. E a motivação de pessoas que criam software livres, com código aberto, muitas das vezes, são pessoas que não querem ficar presos às grandes big techs, que têm, muitas das vezes, software fechado. Por exemplo, navegadores. Existem navegadores fechados como o Google e navegadores abertos.
que são software livre, como o Firefox. Então, aonde que eu quero chegar, cara? Aonde que eu quero deixar bem claro, para nós ainda explicarmos bem abertamente, uma explicação mais ampla, é que é isso. Um hacker nada mais, nada menos que qualquer pessoa que tem uma motivação ideológica, uma motivação política, uma curiosidade, ou que simplesmente quer realizar um hacktivismo, uma ajuda comunitária com seus conhecimentos. Por exemplo, vamos lá. Eu comentei aqui sobre essa questão de software livre, afins e tal. Cara, se você para olhar, muitas coisas que nós temos até mesmo hoje em dia na internet, seja até mesmo com aplicativos, programas e afins, muitos deles foram aperfeiçoados e aprimorados por hackers. Quando você acessa um site, ele tem a criptografia dele, que impede que pessoas mal intencionadas roubem os seus dados, que roubem a sua identidade, roubem o que seja de precioso seu. Hackers de boa índole, ou como você queira chamar de white hat, eles ajudaram todo nesse processo. Eles têm o conhecimento capacitado para ser considerado um hacker e ajudaram na criação de criptografias. Eles ajudaram todo um processo que hoje protege você, que hoje faz com que você navegue com segurança na internet. Cara, é que é o seguinte, ao mesmo tempo que nós temos os hackers, os white hat, que ajudam no aprimoramento de serviços, sites, plataformas e afins, nós temos ao mesmo tempo as outras pessoas que atualmente no ramo da própria tecnologia são chamadas de crackers, ou black hat, novamente, só para dando uma boa clareada. Eles vão de contra isso. Eles são as pessoas que querem quebrar tudo, que é justamente que vem do termo de cracker, de crack, que é quebrar, basicamente. E eles quebram criptografias, eles quebram sites, realizam invasões, realizam ataques e diversas outras questões, justamente contra serviços aprimorados e desenvolvidos por hackers. É uma parada que, se você pega mais aprofundadamente, você se envolve e você quer ficar lendo mais e mais. Então, olha só, agora partindo para uma explicação bem mais aprofundada, já que damos uma clareada para não ser uma questão tão técnica, vamos lá. Hackers são o que fazem. Bicho, vou até querer mesmo depois, posteriormente, uma opinião e uma complementada mais do Dutra, porque é o seguinte, muitas vezes que a gente ouve uma invasão, um vazamento de dados, ou questões assim mais abertas, seja que saem notícias, matérias, jornalísticas e afins, a gente vê frequentemente eles comentando sobre o termo hacker, um hacker invadiu tal. Olha só, basicamente eles não estão errados, porque o que vem dessa questão de hacker e cracker, assim resumidamente, depois a gente pode até mesmo realizar um vídeo próprio a isto, mas assim resumidamente, isso são coisas que você não tem problema nenhum. Você falar, um hacker invadiu me invadiu no caso, roubou meus dados, tal, não tem problema. Porque essa pessoa, ela é realmente um hacker. Porque um hacker, novamente, é uma cultura, é uma ética que essas pessoas sigam. É uma pessoa que tem essas capacidades, que tem esses conhecimentos para praticar. E essa pessoa, digamos que ela se corrompeu, digamos assim. Então ela poderia ser considerada um hacker do mal, basicamente. Mas é o seguinte, o cracker, cara, foi assim utilizado para distinguir das pessoas que realmente são hackers, porque muitas pessoas se sentiram muito mal quando tiveram os primeiros crackers, quando tiveram as primeiras pessoas que eram hackers e utilizaram esse conhecimento para o mal, digamos assim. Então, as pessoas que ao mesmo tempo eram os próprios hackers e através de matérias jornalísticas, jornais, notícias e afins, em que utilizavam do termo hacker para se referir a alguém que invadiu um sistema, que roubou algum dado, vazou dados e afins, muitos hackers antigos, muitos hackers bem conceituados, ficaram meio que mal na bad com toda essa questão lá atrás, e eles criaram esse próprio termo de cracker para se distinguir, para se referir a essas pessoas de má índole. Justamente, resumidamente, tem mais coisa aprofundada sobre isso, mas resumidamente, é essa distinção de termos, para ser mais exato, antes de continuarmos o assunto. Então tem toda essa parada ainda que
Muita gente comenta até hoje. Você vê frequentemente falando isso, mas novamente, não é um problema. Não tem problema nenhum. É justamente sobre essa questão de hacker. O que nós entendemos. Hacker se refere a uma pessoa que está categorizada como white hat e faz esses conhecimentos para o bem, digamos assim. Porque eu não quero entrar muito em questão técnica. Então vamos lá. Para o bem. A pessoa que... Vamos lá para os exemplos. A pessoa que é hacker, cara, olha só, ela pode muito bem, novamente, criar softwares livres, open source, código aberto, criar muitos programas para facilitar toda uma comunidade de programação a ter programas alternativos, por exemplo. Em relação às grandes big techs, que seus programas podem ser pagos, por exemplo. Isso é um grande exemplo. Outros hackers podem fazer o seguinte: eles podem solucionar problemas, solucionar brechas de segurança, solucionar diversos erros de segurança em sites, em plataformas, em serviços, em programas. Hackers, eles podem ajudar no desenvolvimento de antivírus, e que crackers criam malwares, criam certos tipos de vírus. Um hacker, ele pode justamente saber de todo esse conhecimento, do mesmo conhecimento que está sendo aplicado por um cracker, e criar um antivírus para combater o mesmo. Então, solucionar diversos problemas, diversas brechas. Vocês querem um exemplo, cara? Tem um exemplo muito bom, que ainda tem conteúdo aqui no YouTube, que é o Gabriel Pato. Gabriel Pato, ele é uma pessoa que pode ser considerado um hacker. E não é que, novamente, quando você fala um hacker e a pessoa que não conhece muito sobre o assunto, ela pensa normalmente: nossa, ele invadiu alguma coisa, roubou dado, nossa, ele faz muito mal, ele faz parte daquelas pessoas que roubam senhas e tal. Não é isso. Novamente, o hacker, ele faz essas questões para o bem e tal. O Gabriel Pato é um exemplo, no qual a gente já vê, através de vídeos deles, por exemplo, de conteúdo, no qual ele mostra que ele realizou questões de bug bounty e mostrou brechas de segurança, diversos erros de segurança, e ainda traz esse assunto em vídeo, em conteúdo para toda uma comunidade que fica atenta sobre todas essas questões. Então ele já está cumprindo ali a ética hacker, a cultura hacker está ali dentro. Então olha só, isso é um outro exemplo que está aplicado aqui. Então, continuando, um hacker pode continuar fazendo diversas outras questões, contribuir, realizar cursos, ministrar questões para pessoas leigas, realizar diversas outras paradas que possam fornecer um conhecimento a mais para toda uma comunidade. Por exemplo, se você navega com segurança, é justamente porque uma pessoa capacitada com diversos conhecimentos conseguiu desenvolver alguma questão que você possa realizar isso. E bem possivelmente com a ajuda de hackers. Quando uma empresa é hackeada, cara, quando uma empresa é invadida por um certo grupo de pessoas, a quem ela vai recorrer? A um programa criado por quem? Pelo Joãozinho aqui na esquina da padaria? Já, logicamente que não vai ser. Vai ser justamente por pessoas capacitadas com conhecimentos em hacking para saber como lidar de um hack, de um hackeamento. Sacou? Então é justamente essa parada, cara. É uma questão que, claro, tem muito mais profundidade, mas que, novamente, nós pretendemos trazer em conteúdos futuros. Mas é uma parada que é só ponta do iceberg, digamos assim. É só ponta da pirâmide, tem muito mais coisa embaixo. Porém que com essas questões que eu consegui abordar, a gente consegue ter uma mente muito mais clara. Um pensamento muito mais claro sobre todas essas questões, que, novamente, podemos citar outros exemplos futuramente. Mas, assim, o que você teria de abordagem sobre todas essas questões, Dutra, no caso? Você teria alguma opinião sobre hackers e afins e todo esse mundo, essa cultura, essa ética hacker? O que você tem para apontar para nós, Dutra? Assim, cara, eu acho hackers muito show. Até eu mesmo trabalho com algumas coisas open source, eu até contribuo com alguns, porque eu gosto, e é basicamente, quando você não tem nada pra fazer, às vezes você vai querer procurar algo pra fazer. E uma coisa que me incomoda, assim, eu tô falando a real, não sei se pra você é a mesma coisa, é que a mídia, ela vai gostar de dar sempre vai glorificar, vamos dizer assim, vangloriar geralmente coisas que acontecem como invasão. Eles nunca vão falar assim, nossa, como, vou dar um exemplo, o Gabriel Pato lá encontrou um bug muito sinistro
e notificou a empresa. Você não vai ver isso aparecer na mídia. De vez em quando tu vai aparecer algum canal um pouco maior, até mesmo de vez em quando o pessoal comentar, mas não necessariamente a mídia chegasse na televisão e falar: Gabriel Pato encontrou o bug do Facebook Live e descobriu que aquilo tá. Não, cara, você não vai ver isso. Geralmente, só se você vê e não vai ser tão divulgado. Basicamente, são aquelas matérias que não são tão divulgadas. Agora, por exemplo, quando o Ministério da Saúde foi invadido, claro, o cara ele não fez nada demais. Ele só notificou a empresa que tal coisa estava acontecendo. Ele invadiu, fez praticamente a mesma coisa que o negócio, só que ele não notificou de um jeito legal a empresa, né? Não notificou legal o SUS, não entrou no suporte, não, ele deixou encacarado lá no próprio site que estava tendo falha. Então, de uma forma ou outra, ele não foi tão legal. Porém, ele fez basicamente a mesma coisa que o Gabriel Pato, porém, de uma forma um pouco mais descarosa, vamos deixar assim, né? Vamos falar assim, da cara dura. Porém, vamos falar assim também, que foi uma coisa que explodiu. Até a gente mesmo comentou que, pô, por que essa coisa foi tão... aparece tanto na mídia? Até hoje mesmo os caras comentam, falando que, nossa, esses hackers não sei o que. Pessoal, eles não procuram realmente para saber o que cada hacker é, porque simplesmente se fazer alguma coisa hacker, não vai procurar black and white, se é black, se é white, basicamente essas coisas. Isso me incomoda muito. Eu não sei se você concorda comigo, Mago. Então, cara, é uma parada que, novamente, o que o Dutra comentou muito bacana, porque é o que eu acabei dando ênfase no início e também no meio, é que nós temos que compreender que um hacker não é necessariamente alguma pessoa de má índole, ou que é aquela pessoa que invade muita coisa, tal, ou que faz alguma coisa de errado, justamente por ser chamado de hacker e tal. Tanto que muita gente hoje, seja ela analista de sistemas e tal, ou que estudou ciência da computação, se for formado e tal, ela até mesmo não gosta de ser chamada de um hacker, por até muitas das vezes ser um termo muito pejorativo, mas que na verdade muitas pessoas levam com orgulho, é elogiado por ser chamado disso. Então é justamente o que o Dutra comentou. Muitas vezes a gente vê muitas matérias ou coisas relacionadas a isso utilizando o termo hacker de forma errada, mas não que necessariamente eles são os culpados. Não, porque novamente não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Porque ao mesmo tempo que tem a pessoa que o Dutra comparou, pessoa como o hacker, que é o Gabriel Pato, que invade sites, plataformas, porém não para o mal e não para o ego de si mesmo, mas para ajudar a plataforma a resolver o problema, em comparação ao outro cara que o Dutra comentou, que fez a mesma coisa que o Gabriel Pato faz, por exemplo, porém, em contrapartida, essa pessoa em específico que o Dutra comparou, ele deixou uma mensagem lá no site, tal, ele mexendo umas coisinhas, falando que está aberto de brechas a se invadir o tal. Diferentemente, o que poderia ser feito ao achar esta brecha, ser contactado, um e-mail de contato do site, tal, para que eles solucionem o problema. É que eles fazem toda uma questão de solucionar todo este problema. Então, uma questão que eu lembro até mesmo de um vídeo do próprio Gabriel Pato, que ele fez isso, ele descobriu um problema em um site, e enfim, e passou um ano, se eu não me engano, e o problema não tinha sido solucionado, mesmo após ele ter contactado o site. Porém, olha só, ele não fez nada com o site, ele só mostrou que existe a brecha. Ele não fez nada que estragasse ali ou que parasse o funcionamento do site. Não, ele simplesmente fez o vídeo mostrando para mais pessoas, para que a empresa lá em específico solucionasse o problema logo. É que eu não me lembro agora se foi uma empresa, se era algum governo, coisa assim, eu não vou me lembrar agora. Mas é bem interessante essa comparação do Dutra, que novamente traz a ênfase o que eu estava comentando anteriormente. Mas é uma questão que vai muito mais aprofundadamente, cara, porque que o Dutra comentou ali de Black Hat e White Hat, tal, cara, existe muito mais. Olha só um deles. Primeiramente, que a gente estava comentando, White Hat, Black Hat, também tem o Grey Hat, que tá ali no meio intermediário, tem o Newbie, tem o Blue Hat, tem o Lamer, ou algumas vezes chamado de Script Kaido, também o Freaker, o Hacktivista, ou os hackers profissionais de estado.
São muitas mais questões que novamente podemos trazer em conteúdos a mais futuramente. Então, mais, cara, se você que está do outro lado teve algum tipo de reflexão a mais, pôde clarear um pouco mais o seu pensamento, alguma coisa a mais sobre essa questão de hacker em si, hacking, cara, espero que a gente se encontre pelo menos mais uma vez. E que novamente terá, bem possivelmente, outros conteúdos mais adversos, especialmente sobre esses assuntos. No mais, cara, eu e o Doutor vamos ficando por aqui. E até a próxima.